Nação flamenguista, né? Tá se aproximando a grande hora, né? O grande jogo, né? Da semana, né? Flamengo e Palmeiras, né? E a mídia carioca discutindo, né? Se o Flamengo vai poupar para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Vale ressaltar que o Flamengo venceu o primeiro jogo, né? 1-0, jogando mesmo fora de casa. Tá com a vantagem. Eu acho que o Flamengo deve preservar a maioria dos jogadores para deixar para o principal jogo, né? Que é o jogo no final de semana contra o Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, o Flamengo vencendo, encosta na parte de cima da tabela. Já é o vice colocado, mas encosta, né? Fica um ponto de diferença para o Palmeiras, né? E Cristiano Ronaldo, pessoal. Mídia também discute, né? Vale ressaltar que tem jornalista espanhol cravando o Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes jogando pelo um time do futebol brasileiro, né? Será o Flamengo, pessoal? Pois é, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? SBT Rio, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Flamengo está sentindo o peso do calendário antes do Mundial de Clubes, que já é agora em junho. O time encara o Botafogo da Paraíba, o Belo, pela Copa do Brasil e já avisando outras partidas. Deve poupar jogadores para esse duelo. A gente vai ver a reportagem, na volta o Venê vai trazer os desfalques. E eu gosto sempre de perguntar para ele, Venê, pelo seu olhar, qual será o Flamengo que vem a campo? O Flamengo está sentindo o peso do calendário e, mais uma vez, o departamento médico rubro-negro está começando a ficar cheio. Por conta disso, o planejamento para a temporada deve mudar. O time teve o clássico no domingo e amanhã já encara o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. A equipe já teve mais um desfalque confirmado. De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o exame descartou lesões cirúrgicas, mas ele já iniciou o tratamento. Além dele, Pulgar, Alan e Plata já estavam no departamento médico. No entanto, Pulgar e Alan podem estar próximos de retornar. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem. Como a competição não é a prioridade do rubro-negro, Felipe Luiz deve colocar em campo um time reserva. Arrascaeta ficou fora do jogo de domingo por desgaste físico e deve ser poupado novamente. A tendência é que o Flamengo tenha um controle de minutagem maior ainda, já que faltam muitas competições pela frente. Com isso, para a Copa do Brasil, muitos nomes podem aparecer para jogar novamente, como o jovem Joshua. E quem sabe chamar a atenção de Felipe Luiz para mais desafios no ano. Convidar você para conversar com a gente e é através do nosso Twitter com a hashtag SBT Esporte. Quem será que vai conquistar CR7? Eu, Venê Casagrande, Leila Pereira ou Cris? O que você tá rindo, cara? Tem a quarta opção, ninguém. É isso. Tem essa opção? Deixa a pessoa ser feliz. Cara, vocês querem se iludir, desfrutar cara. Mentira. Não, eu não vou. Gente, quem nunca desfrutou de uma mentira? A gente não pode iludir o povo carioca. É a mesma coisa que eu sonhar, pô. Pensa aí, num carro. Não dá, pô. Qual a Débora Seco, Venê? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas vai que ela assiste ao SBT Esporte. Eu falei carro, não falei avião, pô. Alguém pode mandar pra Débora Seco. Débora Seco. Não, eu que falei, porque eu acho ela uma mulherão, uma coisa maravilhosa. Ô, Venê Casagrande, vamos falar de desfalque? Vamos. Se eu te adiantar essa, depois você me agradece. Pô, se você me der essa assistência aí, vale mais que gol essa assistência. Esse corte chega, hein? Esse corte chega mesmo. Ô, Venê Casagrande, vamos falar de desfalques do Flamengo? Vamos, são vários. E aí? E aí vamos lá, em relação ao De La Cruz, que a Alcilene até comentou ali no... Depende do copo meio cheio, copo meio vazio. Depende do que o torcedor quer enxergar. Copo meio cheio. Vamos lá, uma boa notícia, ele não precisa passar por uma cirurgia, porque é algo que preocupava a partir do momento que ele sai daquele jeito que ele saiu do Maracanã. Inclusive, eu estava até perto ali do campo, parecia até que ele estava chorando naquele momento. Copo meio vazio, o jogador tem uma entorse no joelho, e é numa parte do corpo que ele já sofre muito, desde os tempos de River Plate. E aí ele vai ficar sendo desfalque até o Super Mundial. E quando a gente fala até o Super Mundial, é importante mencionar que até lá o Flamengo tem jogos importantes
importante pelo Campeonato Brasileiro e até mesmo pela Libertadores, porque o Flamengo ainda não está classificado para a próxima fase da Libertadores. E levando em consideração o momento que o Flamengo vive em relação a desfalques, já não tem Pulgar, já não tem Alan, e aí não vai ter o De La Cruz. Ou seja, a vida do técnico Felipe Luiz fica extremamente difícil para escalar esse meio de campo do Flamengo diante de um forte rival na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Eu não vou falar nem Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Belo. Se o Flamengo poupar vários jogadores, mesmo assim tem chance de vencer o time dentro do Maracanã. Isso para mim não me preocupa. O que me preocupa é a sequência de jogos até o Super Mundial, pensando no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo hoje está muito atrás do líder Palmeiras e corre o risco de ficar mais atrás ainda, porque se perder o jogo lá em São Paulo, direto. O que não é nenhum absurdo. O Flamengo jogar lá em São Paulo, no Allianz Parque, e perder para o Palmeiras, sobretudo porque o Palmeiras vive um grande momento e o Flamengo tem muitos desfalques. Então, de fato, a vida do Flamengo, a vida do técnico Felipe Luiz está mais complicada diante dessas ausências. Mas, repito, copo meio cheio. Pelo menos o jogador não vai passar por uma cirurgia, que era algo que preocupava. E aí, quando a gente pensa em controle de minutagem durante a temporada, né, Pedrosa, é sempre muito delicado, porque olha a situação do Flamengo agora. Um confronto eliminatório, que é contra o Botafogo da Paraíba. Ele não tem um placar confortável, mas ele é o Flamengo, e o Botafogo da Paraíba está numa outra prateleira. Não tem como a gente dizer que não é assim. E o próximo confronto no Brasileirão é um confronto direto, brigando pela liderança, né? Quase, para encostar mais no Palmeiras, porque o Flamengo não consegue passar o Palmeiras matematicamente falando. O que você faria? Porque depois é um monte de resultadista. Eu avisei. Sim. Olha aí. Não. Contra o Central Córdoba, quando o Felipe Luiz escolhe poupar 3 peças, né? 3 peças. E acabou perdendo, antes ninguém falou nada. E depois, olha aí, não sei o que. Antes da partida rolar, você, se fosse Felipe Luiz, ia botar minutagem no banco pra todo mundo, ia tirar geral, ou você ia misturar, Lucas Pedrosa? Pro jogo contra o Botafogo? Contra o Botafogo da Paraíba. Mim, reserva total. Totalmente reserva. Pra mim, 1-0 lá, correto? Sim. Não isso. conseguiu o resultado que gostaria, um resultado confortável, digamos assim. Até produziu pra isso, mas não conseguiu, lembro muito bem dessa partida. Agora, quais são as prioridades do Flamengo na temporada? Na minha cabeça, deveria ser Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na cabeça do Flamengo, da direção, é Campeonato Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil, gente, o Flamengo ganhou ano passado. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil diversas vezes. Então, se você tem dentro desse calendário ainda um Super Mundial para jogar, se a sua prioridade é o Campeonato Brasileiro e você vai enfrentar o líder do campeonato, que você já está a 4 pontos fora de casa, pensando em Copa... Pedrosa foi perfeita aí, pessoal, na análise, né? O Flamengo tem que priorizar, claro, mandar para campo muitas mudanças para esse jogo do Botafogo da Paraíba e focar no jogo do Brasileirão contra o Palmeiras, né? Além de ser clássico, pessoal, quem vence esse jogo sempre sai fortalecido, né? Então, se o Flamengo não vem tão bem e vence esse jogo, sem sombra de dúvida, dá um salto gigantesco. E o Palmeiras desce bastante, viu? Copa do Brasil é time reserva. Time reserva, e digo mais, daria oportunidade para os garotos, daria oportunidade para os moleques da base para eles jogarem, para descansar os titulares de um Flamengo já desfalcado e focar no que realmente interessa, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Gente, se o Flamengo perde para o Palmeiras fora de casa, são 7 pontos de diferença. Bastante. A tragédia, ela é grande. Por quê? Daqui a pouco começa o Mundial de Clubes, tudo bem que vai ser outro campeonato pós-Mundial de Clubes e tudo mais, mas se você ir para o Mundial, que é o caso do Palmeiras e do Flamengo, com 7 pontos de vantagem pro seu vice, pro seu rival, pro seu vice-líder, digamos assim, é muito confortável pro Palmeiras e uma pressão muito grande para um Flamengo que não tá bem na Libertadores, que tá sofrendo na Libertadores, que ainda vai ter confrontos decisivos nas oitavas de final. Já o Palmeiras não, vai decidir em casa todos os jogos da Libertadores, vai ter condições, por exemplo, ganhou do Ceará, acho que o Palmeiras vai usar o time reserva contra o Ceará? Acho que não, mas tem condição de poupar, tem condição de descansar essa equipe. Então, para mim, Flamengo, prioridade não é Copa do Brasil, time reserva, Libertadores e Brasileirão, Libertadores, que seja. Mas essas são as 2 competições do Flamengo. Já veria, vai falar também, assim, só vai mostrar uma imagem, você vai falar sobre isso já. Acabaram de me avisar, a gente tem imagens aqui do Santos Dumont da chegada de quem? Do adversário do Flamengo? Que legal.
Você ia falar. Só para dar uma boa notícia no meio dessa enxurrada de notícias ruins envolvendo jogadores lesionados. Acabei de publicar nas redes sociais que o Vinha, lateral esquerdo que não entra em campo desde o dia 11 de agosto, tem previsão de volta para o dia 28, para o jogo contra o Deportivo Táchira, pelo menos relacionado, ficando no banco de reservas. Para mim é uma baita notícia, tendo em vista que o Ayrton Lucas não vem fazendo grandes partidas, está oscilando bastante, e quando o Alexandre não joga, o Ayrton Lucas joga, o nível cai bastante na lateral esquerda do Flamengo. Então fica aí pelo menos uma boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Tô doida. Ou você já deu a atualização do De La Cruz? Que não vai precisar de cirurgia? Eu comentei já. Já? Ih, Big Tem alguém Thunder. doido lá? Tem alguém. Eu, hein? Tem que não tomar sou eu. vacina. É. Foi tomou boa a vacinação? Você vacinou mais pessoas ontem? As pessoas me passavam na rua, Pedrosa, traz aquela dose. Aí eu falei, tranquilo, irmão, fica tranquilo que hoje tem de novo. Ô, Vene Casagrande, você... Pedrosa deu a opinião dele, eu já sei a sua, no off você falou com a gente. O que você faria também em relação à escolha do Felipe Luiz? Não tem erro, né, ô Vene, ou tem erro? Eu acho que é você dar minutagem para alguns jogadores que não vêm ganhando grandes oportunidades. Eu começaria, por exemplo, com o Matheus Gonçalves, na posição que o próprio Felipe Luiz acha que ele rende mais, que não é na meia, como ele entrou contra o Botafogo, é aberto na ponta direita. Daria minutagem ao Juninho, botaria o Danilo na zaga, pouparia um dos zagueiros, obviamente. Daria minutagem ao João Vitor também na zaga, botaria Ayrton Lucas na lateral esquerda, não botaria o Alexandre de forma alguma. Acho que o Alexandre tem que estar à disposição contra o Palmeiras, lembrando que contra o Palmeiras é grama sintética. Então, por isso, bota na ponta do lápis se vale a pena você forçar, entre aspas, o retorno de alguns jogadores que estão lesionados. Muita gente me questiona sobre o Pulgar. Existe a chance do Pulgar ficar à disposição contra o Palmeiras? Existe, só que isso vai ser colocado na ponta do lápis. Por ser grama sintética, eles entendem que exige muito mais do atleta. Vale a pena correr o risco de perder o jogador para o Super Mundial? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas diante do Botafogo da Paraíba, repito, com todo respeito ao Belo, mas o Flamengo, mesmo poupando geral, botando um time em reserva, todo reserva, o Flamengo tem condições de vencer o time dentro de casa. E olha só, o Wesley, o lateral do Flamengo, ele se casou ontem com a Amanda Martins. Parabéns aí pro casal. Ela é a mãe da filha, né, do casal, a pequena Alice. Aí o padrinho do casamento, gente, foi o Gerson. Bacana, devem ser bastante amigos, né? Para esse... Durante a festa, o lateral direito fez um discurso em homenagem à noiva? Não. Ao Gerson. Em homenagem ao seu companheiro de time que faz aniversário hoje. Parabéns pro Gerson. Vamos ver o que o Wesley falou, bem emocionado sobre ele. A produção, quando falou pra mim, eu falei, gente, mas não era pra ele fazer homenagem pra noiva? Ah, não, era aniversário. Aniversário vale. Pô. O cara, um dia antes vai ser padrinho ali e depois é aniversário. Mas, ô Lucas Pedrosa, aí as mulheres vão se identificar comigo agora, Vini Casagrande. A mulher sempre tem o marido do namorado, tem aquele amigo. Sim. Que parece, entendeu? Que tá mais feliz com o amigo. São duas esposas. O amigo e a mulher. Você tem esse esposo? Tem alguns. Quem é? Quem tem são? o Bruno Magalhães, olha aí. Certeza. Tu olha, parece que é o esposo. Igor entendeu? Julião. Tem uma galera aí, Biel, que é meu amigo também. Enfim, muita gente aí. Eu tenho alguns esposos por aí. Ô, Verne Casagrande, eles são bem amigos, né? Deu pra perceber, hein? São, pô. E o Gerson ajudou o Wesley demais, cara, na fase ruim do Wesley. Quando o Wesley estava sendo muito criticado, quando o Wesley não conseguiu ir pra Europa naquela negociação frustrada, o Gerson abraçou o Wesley. E não só o Wesley, o Gerson ele faz isso. É um líder mesmo, ele não usa a faixa de capitão à toa, nos bastidores é um jogador extremamente importante. E eu acho que o Gerson ele tem experiência já o suficiente para ajudar esses jovens atletas, porque ele já passou por isso tudo aí no futebol. Ele vive o melhor momento na carreira dele, como ser humano, inclusive ele mesmo fala sobre isso, a maturidade que ele adquiriu com o passar do tempo. E é isso, acho que o Gerson ele abraça os garotos, abraçou o Wesley e a gente pôde ver que deu certo. Muito bem. Ô, Venê, tem informação sobre a pré-lista do Ancelotti? Tem jogador do Flamengo? Tem fogão também, não tem? Eu confesso que eu não sei do fogão, Fernandinha, porque assim, como que funciona a pré-lista? Os clubes eles são comunicados se alguns jogadores estão na pré-lista e não tem número limite dessa pré-lista. Eles vão botando vários jogadores e no final eles vão convocar aquela lista final. Nação flamenguista, a mídia discutindo aí, né? Alguns desfalques, o Flamengo se preparando para essa semana que vai ser bastante puxada, né? Claro, o jogo do meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, para vencer o primeiro jogo.
Eu acho que não vai ter tantas dificuldades assim, né? Mas vale ressaltar aqui, pessoal, que o Flamengo tem muitos desfalques, né? Vai poupar para esse jogo contra o Palmeiras, né? Para mim, deveria ter colocado aí. Deve colocar, né? O time todo reserva. Tem que ver qual é o time titular que vai enfrentar o Palmeiras e deixar para descansar. Mesmo assim, pessoal, acho que o Flamengo é favorito contra o Botafogo da Paraíba, né? Até porque venceu o primeiro jogo, né? Venceu 1-0, fora de casa, Maracanã, mas a gente sabe como é que funciona a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil geralmente surpreende, né? Geralmente tem surpresa, então o Flamengo já tá vacinado disso, né? Inclusive essa temporada já perdeu um jogo que não era para perder e a gente espera que não perca, né? Não perca para o Botafogo da Paraíba, né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, pessoal, é um jogo decisivo. O Flamengo sempre que joga em São Paulo, joga bem. Mesmo poupando alguns jogadores, né? O ano passado foi desse jeito. Claro, o ano passado teve a derrota na Copa do Brasil. Mas mesmo assim o Flamengo se classificou. Mas Brasileirão, o Flamengo levou um time misto. Empatou 0-0. No Maracanã venceu. Então, pessoal, eu acho que é um jogo onde... Se o Flamengo vencer esse jogo aí, a gente pode dizer que é um jogo de 6 pontos. A gente pode dizer que é um jogo onde geralmente quem vence dá um passo gigantesco na frente do seu adversário. E quando o time tá mal é uma virada de chave. Então tem tudo para tá se desenhando, né? Podemos dizer assim. O Flamengo fazer um grande jogo. Para o Flamengo jogar um balde de água fria nos palmeirenses. Reverter a chave e decolar, pessoal. Ir bem para o Mundial de Clubes. Primeiro vamos passar pelo Botafogo da Paraíba, né? Depois vamos vencer. O Palmeiras vai reverter tudo. O Flamengo vai fazer uma grande atuação na Libertadores. Eu não sei se ainda tem qual é a outra equipe que o Flamengo enfrenta antes de ir para o Mundial de Clubes, né? Mas é o jogo para reverter toda a situação. Uma grande atuação, uma grande apresentação, uma grande partida e o Flamengo ir para o Mundial de Clubes, né? Falando em Mundial de Clubes, né? A mídia sempre discutindo, né, sobre a questão de Cristiano Ronaldo. E aí? Imprensa da Espanha cravou, né, Cristiano Ronaldo vindo para o futebol brasileiro para jogar o Mundial de Clubes num possível clube aí, né, do Brasil, né? Será, pessoal? Muito se discute Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Fluminense eu não vi ainda. Mas, pessoal, eu acho que para qualquer clube que ele venha, os olhares vão estar todos voltados para aquele clube. Principalmente se vier para o Flamengo, né? O Flamengo por si só já chama atenção, né? Aí você imagina aí esse casamento, Cristiano Ronaldo e Flamengo, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, é para chamar a atenção. A mídia de todo o planeta vai estar voltada para o Flamengo, né? Inclusive se fala que os organizadores do Mundial de Clube querem Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, mas sem sombra de dúvida é um reforço de peso, né? Um reforço que todo flamenguista gostaria, claro. É porque, como eu sempre falo, Bruno Henrique, Pedro tá voltando agora, né? Não estão em boas fases, mas a tendência é que Pedro recupere essa boa fase dele e chegue no Mundial voando também, né? Mas é o que a mídia lá de fora tá falando, né? Não cravou no Flamengo, mas eles fazem esse alerta aí que pode vestir a camisa de um clube brasileiro no Mundial de Clubes. Vamos ter que aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.